Você quer ter mais foco? Ter mais calma? Mais direção? Mais controle sobre a sua própria vida? Então pare de se perder em 1000 distrações e olhe para dentro de você. O que te esgota não é o que você faz, mas o que deixa acumulado na mente sem resolver. É o excesso de dúvidas, as emoções reprimidas e as decisões que você precisa tomar. A mente confusa é como um quarto escuro e bagunçado. Você sabe que precisa sair, mas tropeça em tudo antes de encontrar a porta. Nada funciona direito quando tudo está fora do lugar. E os estoicos já ensinavam: antes de tentar mudar o mundo, organize o seu mundo interior. O primeiro passo não é correr mais rápido, é parar, respirar e limpar. É soltar o que pesa, eliminar o excesso e abrir espaço para o que realmente importa. Uma mente clara é como o céu depois da tempestade. O horizonte volta a aparecer e o caminho se mostra. Neste vídeo, você vai descobrir 10 atitudes estoicas que funcionam como um verdadeiro reset mental. Práticas que limpam, organizam e te colocam de volta no controle. E o primeiro movimento começa com você se posicionando. Deixe nos comentários: hoje eu escolho clareza. Essa frase é o seu ponto de virada, porque quando você escolhe clareza, você deixa de ser refém da confusão e volta a comandar a própria vida. 1. Feche as portas da distração. Você já percebeu que é quase impossível ficar em silêncio hoje? Mesmo quando o corpo para, a mente continua em movimento, tentando resolver, prever, controlar. Vivemos em um mundo que não para de nos chamar, mas o maior ruído não está fora, está dentro. São os pensamentos que não se calam, os medos que voltam, as comparações que se repetem. O celular é só o sintoma visível de algo mais profundo. Uma mente que teme parar, porque parar significa sentir. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive distraído de si mesmo está longe de tudo o que importa. Ele não falava apenas do barulho externo, mas da confusão interna, essa necessidade constante de se ocupar para não encarar o próprio vazio. A distração é uma fuga disfarçada de movimento. Fugimos do silêncio porque ele mostra o que precisa ser mudado. Fugimos do presente porque ele exige consciência. Fugimos de nós mesmos porque estar em paz dá trabalho. E é por isso que você se sente cansado mesmo sem ter feito nada. A mente vive tentando controlar o que não pode, resolver o que ainda nem aconteceu e evitar o que só o tempo resolveria. Esse cansaço que você sente não é falta de energia, é excesso de dispersão. Epicteto dizia que se você não governa sua mente, ela te governa. E o mundo moderno reforça isso o tempo todo. Te ensina a reagir, não a refletir, a preencher o silêncio, não a compreendê-lo. Mas existe um poder enorme em fazer o oposto. Quando você escolhe parar, respirar e não responder de imediato, você retoma o comando da alma. O silêncio que você evita é o mesmo lugar onde sua clareza nasce. É nele que o excesso se dissolve e a verdade aparece. Desligar as distrações não é sobre se isolar do mundo. É sobre voltar a enxergá-lo com lucidez. É escolher qualidade em vez de quantidade, presença em vez de ruído, profundidade em vez de velocidade. Porque toda vez que você volta a si, o mundo volta a fazer sentido. Aqui está a sua prática. Hoje, escolha um momento do seu dia, 10 minutos apenas, e desligue tudo. Telefone, música, notificações, conversas. Fique em silêncio e perceba o que acontece dentro de você. Se vier um desconforto, não fuja. Esse é o som da sua mente voltando para casa. Como disse o poeta Rumi, o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Esse é o estado que transforma o seu foco. É o primeiro treino para a atenção plena, o primeiro passo para recuperar o que o ruído te roubou. A sua clareza, a sua energia,
e a sua paz. 2. Transforme sua maneira de viver. Você não pode construir uma vida nova com os mesmos hábitos que criaram a antiga. A mente humana é como um rio. Se você não muda o curso, ele continuará escorrendo pelos mesmos caminhos de sempre, mesmo que deseje chegar a outro mar. A neurociência confirma o que os estoicos já sabiam há séculos. Todo pensamento repetido se transforma em um caminho neural. Quanto mais você o percorre, mais automático ele se torna. Por isso, mudar de vida não é apenas sobre vontade, é sobre reprogramar a forma como o cérebro reage, pensa e escolhe. E essa reprogramação começa quando você deixa de viver no piloto automático e assume o comando da própria consciência. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dure, mas quão bem é representada. Essa frase é um lembrete poderoso. A grande obra da sua existência não está no cenário, está no personagem que você decide interpretar todos os dias. E, se você não escolhe conscientemente esse papel, a mente repete o antigo. Reconstruir sua forma de viver é um ato de consciência e presença. É transformar rotina em ritual, hábito em escolha e repetição em crescimento. É entender que a mudança real não vem do tempo, vem da direção. Porque o tempo não cura nada sozinho. É o que você faz dentro dele que cura. Pense nisso. Cada decisão que você toma é como um comando para o seu cérebro reforçar ou apagar um caminho. A cada vez que você repete um comportamento que não te serve mais, fortalece o passado. Mas quando escolhe agir de forma diferente, mesmo que por um instante, abre espaço para que um novo futuro comece a se formar. Não existe recomeço sem conflito interno, porque o cérebro sempre prefere o conhecido, mesmo que o conhecido doa. É por isso que a mudança cansa, mas também é por isso que ela liberta. O estoicismo ensina que crescer é se reconstruir um pouco todos os dias, sem esperar condições ideais. É deixar morrer o que já cumpriu o seu papel, o eu que se sabota, que procrastina, que busca a aprovação antes de agir. Porque o mundo não muda enquanto você não muda a forma como vive dentro dele. Reconstruir não é começar do zero, é continuar com consciência. É usar o que doeu como matéria-prima, o que falhou como aprendizado e o que sobrou como força. Como disse Carl Jung, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E é exatamente isso. É escolher conscientemente o que permanece e o que precisa ir embora. É aprender a viver sem se repetir. Quando você muda o significado das suas experiências, o cérebro muda a maneira como reage ao mundo. E é assim que o passado deixa de te controlar. Aqui está a sua prática. Escolha uma área da sua vida e mude um pequeno hábito que te mantém preso. Pode ser acordar antes do sol, caminhar sem fones, escrever seus pensamentos ou simplesmente quebrar um ciclo que você já reconhece. Não importa o tamanho, importa a consciência. Cada gesto lúcido é uma nova conexão sendo criada dentro de você. Escreva nos comentários: hoje eu escolho me reconstruir. Porque essa frase não é apenas simbólica, é o primeiro comando que a sua mente recebe para reprogramar a própria história. A vida sempre se renova quando você deixa de ser consequência e passa a ser causa. 3. Domine a disciplina. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas simplesmente não fez? Você tinha o plano, a meta, a vontade, mas faltou o passo. Não por preguiça, mas porque a mente aprendeu a confundir conforto com bem-estar. Vivemos em uma época que glorifica a motivação, mas é a disciplina que sustenta a transformação. A motivação é fogo de palha, intensa, mas instável. A disciplina é o fogo que aquece, mesmo quando o frio da vontade se apaga. Os estoicos chamavam isso de domínio sobre si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si próprio.
Essa é a essência da liberdade. Não fazer tudo o que quer, mas conseguir fazer o que precisa, mesmo quando não quer. A neurociência explica: o cérebro busca recompensas imediatas e foge do desconforto. Mas a disciplina é a ponte entre o prazer rápido e o resultado duradouro. Quando você age apesar da vontade, o cérebro aprende uma lição poderosa, que o esforço também pode gerar prazer. É assim que os circuitos da constância se formam. Cada ato repetido com propósito se transforma em força neural. A disciplina não é um castigo, é uma forma de respeito. Respeito ao seu propósito, às suas metas e ao tempo que a vida te deu, porque sem disciplina, o tempo escapa como areia entre os dedos e o que sobra é arrependimento. Pense nisso. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você se fortalece. Cada treino feito quando o corpo pede descanso, cada hora de estudo quando o mundo te chama para distração, tudo isso é uma semente plantada na terra da constância. E quando as dificuldades vierem, é essa colheita que te sustenta. Marco Aurélio escrevia para si: faça o que deve ser feito, mesmo que doa, mesmo que pareça pequeno. A virtude está em agir com firmeza, não em esperar o momento ideal. E esse é o segredo. A disciplina é silenciosa, mas seus frutos falam alto. Você deixa de ser perder por impulso e avança, passo a passo, até que o resultado seja inevitável. A virada está em entender que disciplina não é rigidez, é amor em prática. É o que transforma intenção em progresso e desejo em conquista. Quem se disciplina não vive sob regras, vive sob propósito. Como escreveu Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Essa é a essência da disciplina, repetir o certo até que se torne natural, até que a virtude deixe de ser esforço e passe a ser identidade. É assim que a verdadeira força nasce, quando você não depende do humor, mas da decisão. Faça da disciplina sua maior aliada, e sua vida deixará de acontecer apenas na sua mente para se transformar em ações concretas. 4. Pare de sobreviver. Comece a prosperar. Você já sentiu que está sempre correndo, mas nunca chegando? O dinheiro entra e sai, como se tivesse vida própria. E por mais que você se esforce, o saldo emocional sempre parece negativo. Mas a verdade é simples. A vida financeira é um reflexo da sua mente. Se há confusão dentro, há desordem fora. Não é sobre números, é sobre consciência. Você não muda o saldo da conta enquanto não muda o padrão de pensamento que guia suas escolhas. Os estoicos sabiam disso. Sêneca, um dos homens mais ricos do Império Romano, dizia: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais do que precisa. Ele entendia que a verdadeira riqueza não é o quanto você tem, mas o quanto domina seus desejos. Porque quando o desejo comanda, o dinheiro se torna um senhor, e você, um servo com algemas invisíveis. A maioria não tem um problema financeiro, tem um problema de foco. Gasta tentando aliviar vazios, compra para preencher silêncios, consome para fugir de si. Mas tudo o que compra o alívio momentâneo vende a liberdade futura. Pense nisso. Cada gasto sem consciência é como regar o terreno da escassez, e cada escolha com sabedoria é um tijolo no alicerce da independência. Mudar de vida financeiramente não começa no bolso, começa na mente. É quando você entende que liberdade custa disciplina. A prática estoica é clara. Aprenda a ordenar sua relação com o dinheiro da mesma forma que ordena a mente. Existem 4 virtudes financeiras e cada uma representa um dia da semana. Segunda-feira. Aprender a ganhar é o início, o impulso, o movimento. Terça-feira. Aprender a gastar, dar direção consciente ao que entra. Quarta-feira. Aprender a poupar, criar espaço, adiar o prazer imediato para algo maior. Quinta-feira, aprender a investir,
Fazer com que o tempo e o esforço comecem a trabalhar por você. E a sexta-feira, o resultado não é sorte. É consequência de ter vivido bem os dias anteriores. A partir daí, o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um instrumento. Você para de correr atrás e começa a caminhar ao lado dele, e quando isso acontece, até a simplicidade ganha valor. Aqui está a sua prática. Durante os próximos 7 dias, anote tudo o que entra e tudo o que sai. Não para se punir, mas para se conhecer. Observe quais gastos te trazem paz e quais te trazem culpa. Essa simples observação é o início da liberdade, porque ninguém muda o que não enxerga. Como dizia Benjamin Franklin, quem gasta menos do que ganha é rico. Quem gasta mais do que ganha é pobre, mesmo que viva cercado de ouro. Essa é a verdade que o tempo não muda. A prosperidade não é questão de sorte, é questão de consciência. O dinheiro é apenas um reflexo da forma como você se administra. Escreva nos comentários: hoje eu escolho prosperar com consciência. Porque essa é a decisão que transforma o dinheiro em ferramenta e a mente em direção. A abundância não nasce do acaso, nasce da ordem. E quem aprende a se organizar por dentro, começa, sem perceber, a enriquecer por fora. 5. Selecione o que entra na sua mente. Dentro da sua mente existe uma porta. Por ela passa tudo o que acontece. As palavras das pessoas, os gestos, os olhares, as críticas e até o silêncio. Mas o problema é que essa porta nem sempre está sob o seu controle. Às vezes ela se abre para o que machuca e se fecha para o que ensina. Deixa entrar o que fere e bloqueia o que poderia trazer paz. E é exatamente assim que nascem os julgamentos distorcidos. Você julga o tempo todo, mesmo sem perceber. Julga pessoas, situações, tons de voz, intenções. E cada julgamento, consciente ou não, molda a forma como você se sente, age e vive. O julgamento é essa porta. Ele define o que entra na sua mente e o que fica de fora. Pense num dia comum. Você acorda atrasado, pega trânsito, seu chefe manda uma mensagem seca e quando chega em casa, sua parceira reclama que você esqueceu de lavar a louça. Nada disso é bom ou ruim por si só. O que muda tudo é o que a sua mente deixa passar por essa porta. Se você deixa entrar o pensamento, ele me detesta, ela só sabe reclamar, o dia desaba. Mas se escolhe pensar, posso melhorar nisso? Talvez ela esteja cansada. Tudo muda. O mesmo fato, 2 realidades completamente diferentes. Porque não são os acontecimentos que te perturbam, é o significado que você dá a eles. E quando essa porta está enferrujada por orgulho, raiva ou insegurança, ela se abre para o que destrói e se fecha para o que cura. Você começa a ver ameaça onde há carinho, desprezo onde há dúvida e rejeição onde existe amor. Quantas vezes seu dia foi arruinado por algo pequeno? Quantas conversas viraram brigas por causa de interpretações erradas? Quantas vezes você se afastou de alguém que só tentou te ajudar? Julgar mal é abrir a porta errada. É reagir antes de entender, é responder sem refletir. E o preço é alto. Você perde energia, confiança, tempo e, às vezes, pessoas que te amam. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E Marco Aurélio completava, se algo externo te aflige, o problema está na sua interpretação. E essa interpretação você pode mudar a qualquer momento. Essas não são frases bonitas, são ferramentas. Treinar o julgamento é aprender a guardar a porta da mente. O mundo continua o mesmo, mas o que você permite entrar muda completamente a sua vida interior. Por isso, aqui está o seu desafio. Nos próximos dias, observe o que você está deixando entrar. Quando algo te irritar, pergunte-se, isso merece passar pela minha porta? Se a resposta for não, feche-a. Respire e escolha uma nova interpretação. A mente é como uma casa. Se você deixa qualquer coisa entrar, logo perde o sossego.
Mas se aprende a guardar a porta, tudo ao redor muda, o ambiente, a energia e a forma como você enxerga o mundo. E agora, marque esse compromisso nos comentários. Eu seleciono meus julgamentos. Essa frase é mais do que um símbolo. É um lembrete de que sua paz começa no exato momento em que você decide o que a sua mente vai permitir atravessar essa porta. 6. Sua paz vale mais do que a aprovação dos outros. Você já percebeu quanto da sua vida é guiado pelo medo do que os outros vão pensar? Esse medo é como uma corrente invisível. Você não vê, mas ela te prende, te impede de agir, de tentar, de mostrar quem é de verdade. Quantas vezes você deixou um sonho parado só porque alguém poderia julgar? Quantas vezes se calou para não desagradar ou fingiu estar bem para não ser criticado? Aos poucos, você vai se moldando ao que os outros esperam e deixa de caber em si mesmo. O mais curioso é que, muitas vezes, esse outro nem existe. É uma voz imaginária, uma crítica que você inventou. Mesmo assim, você abaixa a cabeça, recua, se sabota. E, sem perceber, começa a viver a vida que acham que você deveria viver, não a que você nasceu para viver. Marco Aurélio dizia: é tolice sofrer pela opinião daqueles que nem sabem o que é bom ou ruim. Ele tinha razão. Quem vive buscando aprovação está sempre de joelhos, mesmo quando parece forte. Por fora, pode sorrir. Por dentro, está exausto, porque nada pesa mais do que o medo de decepcionar os outros. E não se engane, as pessoas sempre vão falar. Se você tenta algo novo, vão te chamar de doido. Se fica quieto, vão dizer que se afastou. Se compartilha o que conquista, vão te chamar de exibido. E se erra, vão rir. Ou seja, não importa o que você faça, sempre haverá um julgamento. Então me diga, você vai mesmo viver refém disso? A opinião dos outros não é sentença. Não define quem você é, nem o que você pode se tornar. Os estoicos ensinavam que a única opinião que importa é a da sua própria consciência. Porque no fim do dia, é com ela que você deita a cabeça no travesseiro. Você não precisa ser rebelde para ser livre. Só precisa ser verdadeiro. Parar de mentir para si mesmo só para caber em lugares pequenos. Sabe aquele projeto que você engavetou? Aquele curso que você adiou? Aquela ideia que guardou por medo do riso? Tudo isso é a sua vida esperando você parar de pedir permissão para existir. Sêneca dizia: ser desprezado por quem não tem valor é um elogio. E é isso. Ser criticado por certas pessoas é a prova de que você está no caminho certo, o da coragem e da autenticidade. Você não precisa que o mundo te entenda, precisa apenas ser leal a si mesmo. Porque quem vive para agradar a todos se odeia em silêncio. E quem tem coragem de ser autêntico pode até ser incompreendido, mas é respeitado por si mesmo. Nos próximos 7 dias, observe quantas decisões você toma tentando agradar. Em cada uma, pergunte: isso é o que eu quero ou o que esperam de mim? A resposta vai te mostrar onde começa a sua liberdade. 7. Pare de ser dominado pela irritação. Irritação não é azar, é falta de calibração interna. Quando a sua margem de tolerância está estreita, qualquer detalhe vira tempestade. Não é o mundo contra você, é você exigindo que o mundo obedeça ao seu roteiro. A irritação cresce em camadas invisíveis. Sono ruim, agenda espremida, expectativas rígidas, metas demais para o mesmo dia. Nada disso explode sozinho, mas tudo isso aumenta o atrito. Aí um pequeno imprevisto não é só um imprevisto. É o gatilho que revela um sistema já no limite. Pense com clareza. Irritação é igual à realidade, menos expectativa rígida. Quanto mais você quer controle absoluto, mais vulnerável fica. Quanto mais flexível você é, mais espaço ganha por dentro. Os estoicos chamavam isso de autodomínio. Não é endurecer,
é ampliar a margem entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Sêneca alertava que a raiva parece força, mas é fraqueza disfarçada. Ela te dá velocidade e rouba direção. Você vence a discussão e perde o dia. Marco Aurélio lembrava: quando alguém te irritar, recorde as suas próprias falhas. Essa lembrança derruba o ego e devolve a calma. Humildade é antídoto da irritação. Trate a irritação como um botão de volume, não como um interruptor. Você não precisa desligá-la, precisa baixar o nível. Isso se faz antes do conflito, dormindo melhor, dizendo não a excessos, distribuindo as tarefas do dia, aceitando que algumas coisas não estarão sob seu comando. Quando surgir o atrito, use os 3 P: pausa, perguntar e proceder. Primeiro, pausar. São 3 respirações lentas. O corpo desce, a mente volta. Segundo, perguntar. Isso importa em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês? Se não, solte. E por último, proceder. Responda apenas ao que é necessário, no volume mais baixo possível. Se a resposta precisa esperar, melhor ainda. O tempo é um conselheiro que não grita. Lembre, irritação é perda dupla, da paz e do poder. Quem controla o seu estado controla suas atitudes, decisões e energia. O verdadeiro domínio não é calar o outro, é não se vender barato a qualquer provocação. O desafio estoico dessa lição é: nos próximos 7 dias, assuma um compromisso por dia para ampliar a sua margem. Seja sono, alimentação simples, uma pausa de 10 minutos sem tela. Escolher uma conversa difícil, mas no tom mais baixo possível. E tomar uma decisão adiada por 24 horas quando sentir o pico de irritação. Registre em uma linha o que me irritou versus o que realmente importava. Você vai perceber que quase sempre era só atrito, não prioridade. Porque a paz não é ausência de problemas, é presença de domínio. E quem aprende a abaixar o volume por dentro não é invadido por fora. 8. Cuide de si antes de cuidar de todos. Desde cedo, talvez tenham te ensinado que pensar em si é egoísmo, que o certo é ajudar, agradar, estar sempre disponível. Mas existe um limite silencioso que, quando cruzado, transforma o altruísmo em exaustão. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que a verdadeira força nasce da ordem interior. Tentar consertar o mundo antes de consertar a si mesmo é como tentar secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Sem autocuidado, o que nasce não é generosidade, é exaustão. Quando você se doa sem equilíbrio, começa a ajudar com raiva, a esperar reconhecimento, a sorrir por fora e se esvaziar por dentro. A ideia é simples. Você não repara um telhado se o alicerce está rachado, não ilumina ninguém se vive apagado, e não salva ninguém da tempestade quando ainda está tentando aprender a nadar. Marco Aurélio entendia isso. Antes de governar Roma, ele escrevia para si mesmo: domina tua mente e dominarás o império. Essa frase revela a essência do poder verdadeiro. O autocontrole é o ponto de partida de toda liderança, de toda relação, de toda vida que quer gerar impacto real. A escritora Simone de Beauvoir dizia: a maneira mais eficaz de mudar o mundo é começar por nós mesmos. E é exatamente isso. Cuidar de si é o primeiro ato de responsabilidade com o todo. Você se reorganiza por dentro para não espalhar caos por fora. Então, cuide do que te sustenta: sono, silêncio, limites, presença. Limites não são muros de egoísmo, são cercas de proteção. Descansar não é desistir, é restaurar as forças. Dizer não quando necessário é muitas vezes o sim mais honesto à sua saúde mental. Quer inspirar os outros? Viva com coerência. Quer transformar o mundo? Faça isso partindo do seu próprio equilíbrio, porque quem se abandona para agradar o mundo acaba se tornando parte da desordem que queria curar. Durante os próximos dias, observe quantas vezes você se coloca em último lugar.
E em cada uma delas, pergunte: isso é generosidade ou fuga de mim mesmo? Essa pergunta simples é o começo da reconciliação com o que te mantém de pé. Escreva nos comentários: hoje eu escolho me cuidar primeiro. Essa frase é o início de uma nova forma de viver, mais equilibrada, mais lúcida, mais real. 9. Haja. Essa é a melhor resposta. Pensar demais é como dar voltas dentro de um labirinto que você mesmo construiu. A cada volta, parece que está perto da saída, mas na verdade está no mesmo lugar, cansado, ansioso e com a sensação de que falta algo. Você não está travado por falta de capacidade, e sim por excesso de análise. A mente quer certezas antes de agir, mas a vida só entrega certezas depois do movimento. Os estoicos chamavam isso de paralisia da razão, um tipo de sabedoria que pensa tanto que esquece de viver. Sêneca dizia que o medo da dor é pior que a dor em si, e esse medo é o que mantém tanta gente parada, esperando o momento ideal, o cenário perfeito, a motivação certa. Mas o mundo real não recompensa intenções, recompensa ações. Ideias não mudam vidas, atitudes mudam. A dúvida cresce no vazio, deixado pela inércia. Quando você não age, cria espaço para a insegurança se multiplicar. A ansiedade é filha da imobilidade. Quanto mais você espera, mais a mente inventa motivos para não começar. E o pensamento vira prisão, elegante, lógica, mas ainda assim uma prisão. Marco Aurélio foi direto: pare de falar o que um bom homem deve ser, seja um. Ou seja, pare de ensaiar a vida. Haja mesmo sem vontade, mesmo sem clareza total, porque a ação é o que gera clareza. O primeiro passo ilumina o segundo. O movimento é o antídoto da confusão. A procrastinação, muitas vezes, vem disfarçada de perfeccionismo. Você se convence de que precisa planejar mais, estudar mais, se preparar melhor. Mas, no fundo, é medo de falhar, medo de ser julgado, medo de começar e descobrir que ainda não sabe tudo. Só que aqui está o paradoxo. O aprendizado só acontece no campo de batalha. O erro é parte do treino. Quem tenta evitar o erro, evita também o progresso. Os estoicos não esperavam sentir motivação para agir. Eles faziam o que precisava ser feito e o sentimento vinha depois. E é exatamente assim que a disciplina nasce. Não do entusiasmo, mas da repetição consciente. A ação é o que ajusta o estado interno. Você não age porque está bem, você fica bem porque age. Então, observe sua própria vida. Quantas decisões estão esperando uma coragem que nunca virá sozinha? Quantos planos você já montou, refez e adiou, sem perceber que a dúvida só se dissolve quando você dá o primeiro passo? A ação é a ponte entre a intenção e o resultado. Sem ela, tudo o que você sabe é só peso morto. O conhecimento sem prática é como uma espada embainhada, parece poderosa, mas não muda nada. O movimento cura, ele reorganiza a mente, dissolve o medo, dá a direção. Você não precisa correr, só precisa sair do lugar. Um pequeno passo diário vale mais do que 1000 ideias paradas. Então pare de esperar o cenário ideal. Haja agora, envie a mensagem, faça o treino, escreva o primeiro parágrafo, organize o que precisa ser feito. Como dizia Goethe, seja qual for o seu sonho ou plano, comece agora. A ousadia contém em si poder, genialidade e magia. 10. Pare de se preocupar, confie no que está por vir. Preocupação é uma tentativa disfarçada de controle. Você acredita que pensar demais é uma forma de se preparar, mas na verdade é só uma forma mais elegante de se desgastar. Quantas vezes você perdeu energia tentando resolver o que ainda nem aconteceu? Você planeja, calcula, antecipa cenários, e quando algo foge do esperado, sente como se o universo tivesse te traído. Mas a verdade é simples. O controle total é uma ilusão cara.
Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase parece óbvia, até você perceber que a maior parte do que te tira o sono está no lado errado da equação. O que te destrói não é o problema, é a resistência em aceitar que ele faz parte do seu caminho. A mente ansiosa tem um vício: acreditar que, se pensar o suficiente, vai evitar a dor. Mas pensar demais é como andar em círculos tentando achar a saída. Quanto mais anda, mais perdido fica. A preocupação é isso: movimento sem direção. Sêneca já avisava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele tinha razão. O sofrimento nasce de hipóteses, não de fatos. Quando você tenta controlar tudo, perde a capacidade de confiar no processo. É como apertar demais uma corda. Você se fere e ainda assim não segura nada. Confiar não é desistir. É agir com consciência e soltar o que não depende mais de você. É entender que o mundo não precisa da sua atenção, precisa da sua presença lúcida. Marco Aurélio escrevia: aceite o que o destino te traz e ame aqueles com quem o destino te une. Essa é a serenidade de quem aprendeu a fluir sem se submeter, a participar da vida sem se prender a ela. Deixar as preocupações não é irresponsabilidade, é sabedoria emocional. É o reconhecimento de que o medo não prepara, apenas paralisa. Treine a confiança como um músculo silencioso. Passe a observar quando sua mente quiser controlar o incontrolável. Respire antes de reagir. O tempo é um antídoto contra a ansiedade. E depois, solte o que escapa, não como quem desiste, mas como quem entende o ritmo da vida. A confiança é o oposto da tensão. Enquanto o controle te cansa, a confiança te sustenta. Não é deixar de agir. É agir sem se perder na expectativa. É caminhar leve, mesmo sem saber o destino. Como escreveu Sêneca: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem resiste. Confie, não porque tudo está garantido, mas porque você já tem o que precisa para lidar com o que vier. Você realmente quer mudar? Quer tentar algo diferente na sua vida? Sair dos mesmos resultados? Ter outra mentalidade? Esse vídeo é direto, um treino para te fazer entender que sem uma atitude diferente não existem resultados diferentes. Você pode evoluir moral, relacional, intelectual e financeiramente. Não importa seus erros, a culpa que você insiste em assumir ou os costumes que você carrega. Neste vídeo, você vai entender como pequenas escolhas diárias podem reorganizar completamente o seu mundo interior. Quando você assume o comando da sua mente, das suas palavras e das suas atitudes, você se torna capaz de mudar tudo ao seu redor. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Não é o destino que muda primeiro, é a mente. Agora pense: quem você seria se fosse mais confiante? Como seria a sua rotina, suas decisões, seus resultados, se o medo deixasse de ser o freio e passasse a ser o combustível? A partir de agora, você vai descobrir o poder de colocar cada parte da sua vida no lugar: a mente, as emoções, as palavras e o propósito. Cada lição é um passo para reconstruir sua base interior, retomar o foco e viver com mais presença, clareza e direção. Então, faça do agora o seu ponto de virada, porque nada muda de verdade até que você decida mudar. Vamos começar. 1. Foque no agora. A mente quer tudo ao mesmo tempo: resolver, consertar, entender, controlar. E é justamente por isso que se perde, porque quando você tenta abraçar o mundo de uma só vez, acaba deixando tudo cair. A desordem não está no mundo, está dentro. Ela nasce da pressa, da cobrança, da comparação com o que ainda não é. Mas a verdade é simples: você não precisa fazer tudo hoje. Precisa apenas fazer o que está ao seu alcance agora, com presença, com atenção, com verdade. Marco Aurélio dizia: concentre-se a cada minuto,
como um romano, em fazer o que está à sua frente com seriedade e justiça. Ele não falava de perfeição, mas de foco, porque o poder não está em fazer muito, está em fazer uma coisa por vez, mas com alma. Pense em quantas vezes você se sentiu paralisado tentando resolver todos os problemas de uma só vez. A mente se agita, o peito aperta, e você sente como se a vida fosse grande demais para caber nas mãos. Mas o segredo está exatamente aí, em abrir mão do controle e voltar a enxergar o que é pequeno, o que é possível. A vida é um mosaico, cada gesto é uma peça. Você não precisa ver a imagem inteira, precisa apenas colocar a próxima peça no lugar certo. É assim que o caos se transforma em direção. A confusão nasce da pressa, mas a clareza nasce da presença. E quando você para de tentar resolver tudo, começa a realmente resolver alguma coisa. Os estoicos acreditavam que a mente concentrada é invencível, porque ela faz o que precisa ser feito, sem se perder em suposições. E essa é a verdadeira força, o poder de estar inteiro em um único ato. Da próxima vez que o medo te paralisar, respire e diga a si mesmo: eu só preciso dar o próximo passo. E então, dê. Não o passo perfeito, mas o passo possível. Porque é assim que as grandes mudanças acontecem. Um movimento pequeno, repetido tantas vezes, que um dia se transforma em destino. Escreva aqui nos comentários: eu foco no que posso fazer agora. Porque quem aprende a agir com presença, descobre um poder que o mundo moderno esqueceu, o de transformar o impossível, um passo de cada vez. 2. Um dia sem reclamar muda tudo. Tente passar um único dia sem reclamar. Parece simples, mas é um dos exercícios mais transformadores que você pode fazer. Porque a reclamação não muda o mundo, ela muda você. E sempre para pior. Cada vez que você reclama, mesmo em silêncio, o cérebro entende que o mundo é um lugar hostil. Ele se adapta a isso, cria novas conexões baseadas no medo, na raiva, na impotência. E quanto mais você reforça essas conexões, mais elas se tornam o seu padrão emocional. É como se, a cada palavra amarga, uma rachadura se abrisse dentro de você. E pouco a pouco, a estrutura que te sustenta começa a ruir, sem que perceba. A neurociência chama isso de plasticidade negativa. O cérebro moldando-se ao hábito da queixa. Mas os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles diziam que cada pensamento é uma ferramenta de construção ou de destruição, e que a palavra é o instrumento mais poderoso da alma. Ela cria ou contamina o espaço onde você vive. Marco Aurélio escreveu: se o prato está amargo, não coma. E acrescentava em seus escritos: não seja o ouvido das queixas alheias, nem o eco das suas próprias lamúrias. Porque o problema da reclamação não é o som, é a energia. Ela não se apaga depois que você fala, fica pairando dentro de você, como fumaça que envenena o próprio ar. Ela contamina o pensamento, o corpo e até o modo como você enxerga a vida. E com o tempo, o mundo deixa de ser o que é e passa a refletir o que você repete. É como se o cérebro tivesse aprendido a enxergar a vida pelo filtro da escassez. Por isso, faça o teste. Escolha um objeto, uma moeda no bolso, um anel, um relógio. E toda vez que se pegar reclamando, mude esse objeto de lugar. A princípio parecerá bobo, mas logo vai perceber o quanto a mente é viciada em reclamar e o quanto esse vício drena sua energia vital, te afastando da clareza, da gratidão e da paz. Essa prática transforma o invisível em físico. Você passa a sentir o peso de cada palavra e entende que reclamar é como soprar cinzas sobre o próprio fogo. A chama se apaga e a vida perde o brilho. A vida obedece a leis invisíveis, e uma delas é a lei da compensação. Tudo o que você envia retorna de alguma forma, criando um equilíbrio natural no universo. Quem reclama,
atrai mais motivos para reclamar. Quem agradece atrai mais razões para agradecer. A vibração que você emite é o convite que o universo aceita. A reclamação é ruído. A gratidão é sintonia. E quando você muda a sintonia, tudo começa a se alinhar ao seu redor. A paz, a intuição e até as oportunidades parecem encontrar um caminho mais fácil até você, porque o seu interior deixa de ser resistência e volta a ser receptividade. Por isso, experimente um dia sem reclamar. Um dia apenas observando, aceitando e agindo com serenidade. Troque-o porque isso aconteceu comigo, por o que isso está tentando me ensinar. Troque o julgamento pela curiosidade, o lamento pela presença. Você vai sentir o silêncio se expandindo dentro de você e junto com ele, uma paz que há muito tempo estava adormecida, porque quando você para de alimentar o ruído, o essencial volta a falar. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho o silêncio da força, não o ruído da reclamação. Porque quando você para de reclamar, o mundo que antes parecia cinza volta a respirar as cores da sua consciência. 3. Quem perdoa, vence por dentro. Nenhuma dor que você sentiu foi pequena, cada mágoa deixou marcas reais, e você não precisa fingir que não doeu. A ferida não some porque você a ignora, ela cicatriza quando você decide olhar para ela com consciência. Mas reviver a dor todos os dias é como carregar um carvão em brasa nas mãos, acreditando que, em algum momento, ele queimará o outro. No fim, só queima você. E o mais cruel é que essa dor, com o tempo, deixa de vir do acontecimento e passa a vir do hábito de revivê-lo. O perdão não é esquecimento, é libertação. Não é dizer está tudo bem, mas sim decidir: isso não vai me aprisionar mais. É abrir mão do papel de vítima, não porque o outro merece paz, mas porque você merece descanso. Há momentos em que ficamos presos, esperando um pedido de desculpas que nunca vem, esperando que o outro entenda o que fez, reconheça o erro, repare o dano. Mas isso, por mais justo que pareça, não está sob nosso controle. E enquanto a mente espera, o coração envelhece. O tempo passa, e o passado segue te puxando pelos tornozelos, e o presente fica esquecido, sufocado. Epicteto chamava isso de dicotomia do controle. Há coisas que dependem de nós, e há coisas que não dependem. Você não controla o arrependimento alheio, nem o comportamento dos outros, mas controla o que faz com o que aconteceu. E isso é poder. O perdão, na verdade, é a forma mais profunda de autocontrole, porque ele exige domínio sobre a própria dor e não sobre o outro. Enquanto você não perdoa, vive acorrentado ao que já passou. É como andar com uma bola de ferro amarrada aos pés, arrastando o peso de algo que o outro talvez nem se lembre mais. E o pior é que essa corrente não está fora, está dentro, presa à mente, à memória, à emoção que se repete, a cada tentativa de entender a mesma situação. Perdoar é dizer: eu solto essa corrente. Não porque o outro mereça, mas porque você merece respirar de novo. Porque a paz que você procura não está em ouvir "me desculpe", está em escolher seguir em frente. É o momento em que você deixa de pedir justiça e começa a desejar liberdade. Pense quantas vezes você perdeu o agora, esperando que o passado mudasse. Quantas vezes deixou de viver algo bonito porque ainda carregava a dor de algo antigo. A mágoa cria um véu entre você e a vida. Ela te faz enxergar o presente com as cores do que já passou. E enquanto isso não muda, nada realmente novo acontece. Esse sentimento se torna uma prisão de portas abertas, mas é você quem precisa atravessar a saída. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal. E é isso que o perdão faz. Ele te eleva acima do que te feriu.
Ele não apaga o passado, mas muda o significado dele. Transforma dor em sabedoria, perda em fortalecimento e lembrança em gratidão pelo que te fez crescer. Hoje, olhe para dentro e identifique suas bolas de ferro. Respire fundo e diga a si mesmo: eu tenho a chave e a partir de hoje eu me libero. Porque o perdão não muda o passado, ele muda o peso que o passado tem sobre você. E quando essa carga cai, o que fica é leveza, clareza e a liberdade de recomeçar inteiro. 4. A responsabilidade é sua. Você não está à mercê da sorte. Nada na sua vida acontece por completo ao acaso. Tudo o que chega até você traz uma escolha disfarçada, e é aí que mora o seu poder e também a sua liberdade. Mas é fácil esquecer disso. Quando algo dá errado, a mente corre para culpar. Às vezes, você culpa o destino, culpa os outros e muitas vezes a si mesmo. Ficamos presos no ciclo da justificativa, repetindo histórias antigas, buscando razões que aliviem a dor, mas que também nos afastam da solução. Ficamos parados, tentando encontrar um culpado, quando o que precisamos mesmo é encontrar uma direção. Porque culpar é confortável, agir é transformador. E toda transformação exige um preço, o abandono das desculpas. Epicteto dizia: culpar os outros é ignorância, culpar a si mesmo é progresso. Mas o sábio não culpa ninguém, ele age. Essa é a diferença entre quem vive no passado e quem constrói o futuro. A culpa te prende, a ação te liberta. A culpa é o peso de quem observa a própria vida de fora. A ação é a força de quem decide voltar para o centro e comandar o próprio destino. Assumir responsabilidade não é carregar peso, é recuperar o comando. É lembrar que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há algo que depende apenas de você. Sua atitude, sua resposta, seu modo de interpretar e reagir. Responsabilidade é o ato supremo de liberdade. É dizer a si mesmo: eu não posso controlar tudo, mas posso controlar o que faço com o que tenho. Muitos passam a vida esperando que algo mude. O parceiro, o trabalho, o tempo. Mas o que realmente muda o destino é quando você decide mudar a si mesmo. Quando você entende que não é vítima da vida, mas aprendiz dela. É quando você diz: chega de reagir, agora eu ajo. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos o que fazemos com o que acontece. E essa consciência é o início da verdadeira liberdade. A responsabilidade é o terreno onde a força interior floresce, porque quando você assume o comando, até a dor ganha propósito. Assumir responsabilidade é como acender uma luz dentro de um quarto bagunçado. No começo, é desconfortável ver o que está fora do lugar, mas só com luz você pode arrumar e, passo a passo, a bagunça se transforma em clareza. A luz, nesse caso, é a consciência. E quanto mais você a acende, mais percebe que a bagunça nunca foi o problema, foi apenas um convite à organização interior. Então pare de procurar culpados. O passado não precisa de mais análises, precisa de direção. O que você fez pode servir de aprendizado, mas não deve mais ser uma prisão. O que importa agora é o próximo movimento, o próximo gesto consciente, porque a vida não recomeça quando tudo se resolve. Ela recomeça quando você decide agir, mesmo em meio à confusão. Assuma o controle das suas emoções, do seu tempo, das suas decisões. Não por obrigação, mas por amor a si mesmo. Porque amar a si mesmo é parar de terceirizar a própria felicidade. Ninguém vai viver essa vida por você. Ninguém vai curar o que só você pode enfrentar. Ninguém vai escolher por você o caminho da lucidez. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho agir em vez de me culpar. Porque no instante em que você substitui a culpa pela ação, o peso vira propósito. E o que antes era caos começa a se tornar destino.
5. Não viva pela metade. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada pendente dentro de você. A harmonia começa quando o que está fora reflete o que está dentro, e o que está dentro finalmente encontra paz. Os estoicos ensinavam que viver bem é viver com atenção total ao presente. Marco Aurélio dizia: em cada ato pare e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso com alma? Essa é a essência da ordem, estar inteiro em cada gesto, consciente de cada escolha, comprometido com o agora, como se cada ação fosse uma oferenda à própria vida. Ordem não é rigidez, é respeito por si mesmo. É o cuidado silencioso de quem entendeu que tudo o que é negligenciado, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Não se trata de perfeição, mas de presença. A vida começa a se alinhar quando você se recusa a deixar pontas soltas, quando decide não empurrar para amanhã o que já pesa hoje, não mascarar o que precisa ser encarado, não esconder o que precisa ser curado. É nesse momento que a maturidade nasce, quando você entende que cada pendência emocional ou material é uma porta que o impede de avançar. Olhe ao redor. Tudo o que está bagunçado lá fora é um espelho da desordem que ficou sem voz aqui dentro. Um armário desorganizado, uma promessa esquecida, uma conversa adiada, são pequenas rachaduras por onde escapa sua energia. E quanto mais você adia, mais pesado o ar fica, mais distante se torna a sensação de leveza. Mas cada vez que você limpa, organiza ou finaliza algo, um pedaço do seu caos se acalma. A clareza externa devolve poder interno, porque a ordem não é estética, é energética, é espiritual, é o reflexo de uma mente que decidiu assumir o comando. O simples ato de colocar algo em ordem é um símbolo de renascimento. É você dizendo em silêncio: eu ainda me importo comigo. Comece pelos detalhes, feche ciclos, arrume o que está quebrado, perdoe o que ficou suspenso. Troque o esquecimento por presença. Troque a pressa por intenção, troque o descuido por consciência e, acima de tudo, esteja presente em cada minuto, porque a consciência plena transforma até o gesto mais simples em prática espiritual. A ordem é um tipo de oração sem palavras. Cada atitude coerente é uma afirmação de fé no próprio caminho. Os estoicos sabiam que uma vida em ordem é uma mente em paz. E que quem domina o próprio espaço, domina também os próprios pensamentos. Marco Aurélio escrevia que a alma se torna da cor dos pensamentos, e quando seus pensamentos estão limpos, sua alma se expande. Por isso, limpar, organizar e restaurar não é apenas arrumar a casa, é devolver brilho ao espírito. Então, pergunte a si mesmo hoje: o que na minha vida está pedindo para ser restaurado? E vá lá, comece. Um gesto, um objeto, uma decisão. Cada ajuste é uma forma de dizer ao universo: eu estou pronto para o novo. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho colocar minha vida em ordem, porque quando nada fica faltando, tudo começa a fluir e a vida finalmente encontra o espaço que precisa para te recompensar. A vida sempre favorece quem está pronto. E estar pronto é isso, não deixar nada faltando, nem por fora, nem por dentro. 6. Nunca esqueça o seu valor. A dúvida é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ela se disfarça de prudência, de humildade, de não sei se estou pronto, mas no fundo é medo. Medo de ser quem você é. Medo de reconhecer a própria força e não saber mais se esconder atrás da fragilidade. É fácil admirar os outros. É quase automático acreditar nas conquistas, nas palavras e nos talentos alheios. Mas quando é a sua intuição que fala, você hesita. Você questiona, racionaliza, adia, como se precisasse de uma autorização invisível para viver o que o coração já decidiu. Quando a vida te chama para um passo maior, você desconfia.
Quando algo em você diz, é por aqui, a mente se apressa em calar. E é assim que, sem perceber, você se afasta de si. Segue conselhos que não fazem sentido. Busca aprovação em lugares vazios e vai moldando a própria luz para caber nas expectativas dos outros. E o preço disso é alto. Cada vez que você duvida de si, um pedaço da sua confiança se fragmenta. A alma se acostuma a pedir permissão para existir, e a chama que um dia queimava forte passa a viver de fagulhas. Mas a verdade é simples e dura. Quem não acredita em si, vive servindo às crenças dos outros. E o pior, começa a enxergar a própria vida pelos olhos de quem nunca teve coragem de mudar a própria. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o homem sábio é aquele que ouve a própria razão e não o coro das vozes de fora. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro. A fonte do bem está em você. E essa é uma das maiores verdades que já foram escritas, porque enquanto você não reconhecer o seu valor, vai continuar procurando fora o que só existe dentro. Acreditar em si mesmo é um ato de coragem. É olhar para o espelho e parar de enxergar o que falta para finalmente ver o que sobra. Força, potencial, história, resiliência. É deixar de ser um reflexo das expectativas alheias para se tornar o reflexo da própria verdade. Não se trata de ego, mas de consciência, de lembrar que você é o único responsável por validar a própria vida. Até Jesus foi desacreditado em sua terra natal. As pessoas o viam crescer e diziam: é apenas o filho do carpinteiro. E por isso ele fez ali poucos milagres, não por falta de poder, mas porque onde não há fé, o impossível não se manifesta. O mesmo acontece com você. Enquanto duvida, seus dons permanecem adormecidos. Mas no instante em que acredita, o impossível desperta. A criatividade renasce, a energia retorna, e o caminho, antes invisível, começa a se abrir diante dos seus olhos. O universo responde à frequência da sua autoconfiança. Quando você acredita, a vida começa a te testar com novas oportunidades e não com obstáculos, porque ela entende que você já está pronto para sustentar o que antes ainda não conseguiria carregar. Então, pare de esperar que o mundo te dê valor. O valor não se recebe, se assume. Acredite em si mesmo até o mundo não ter escolha, se não acreditar também. Escreva aqui nos comentários: eu acredito em mim, mesmo quando ninguém acredita. Porque é isso que muda tudo. A força de continuar acreditando, mesmo quando duvidar parece mais fácil, mesmo quando o silêncio lá fora tenta apagar a voz que grita dentro de você. E é nesse momento, quando você se torna o próprio ponto de apoio, que o medo se curva, a dúvida se dissolve e a vida, finalmente, começa a reconhecer o seu valor. 7. Equilíbrio é poder. Quando você decide colocar sua vida em ordem, o caos não desaparece. Ele reage. É como quando tiramos a poeira da casa. O pó se levanta, o ar fica turvo e por um momento parece que tudo piorou. Mas é apenas o processo da limpeza. A desordem grita antes de partir. E é nesse instante, quando tudo se agita, que o equilíbrio mental se torna sua maior força. Sem ele, você volta ao ponto de partida. Com ele, você atravessa qualquer tempestade. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado da mente que permanece calma mesmo em meio ao tumulto. Mas o equilíbrio não nasce de um dia para o outro. Ele é uma construção diária, feita de autodomínio, de pausas conscientes e da escolha de permanecer lúcido quando tudo à volta perde o controle. É um treino de maturidade emocional, segurar o impulso, respirar antes de reagir e lembrar que a clareza sempre vem depois do silêncio. Isso não é frieza, é presença. É a capacidade de ver os fatos como eles são, sem dramatizar, sem fugir, sem exagerar o tamanho do problema. É agir no nível da realidade, não no nível do medo.
O equilíbrio mental é a ponte entre o impulso e a sabedoria. É a diferença entre explodir e compreender, entre reagir e responder, entre repetir velhos erros e criar novas soluções. Ele não elimina o caos, mas ensina a caminhar sobre ele com firmeza. O equilíbrio mental não significa que você não sente, significa que você não se afoga no que sente. É olhar para o desafio e dizer: isso é difícil, mas é possível. É aceitar que nem tudo pode ser controlado, mas tudo pode ser enfrentado com serenidade. É manter o eixo quando tudo tenta te desequilibrar. Pense em um lago. Quando a água está agitada, o reflexo se distorce, mas quando está calma, tudo se reflete com clareza. A mente é esse lago. Quanto mais turbulenta, mais confusa a visão. Mas quando você aprende a acalmar as águas, a vida volta a se mostrar como ela realmente é, sem distorções, sem excessos. O equilíbrio é o escudo invisível dos fortes. É o que te protege de si mesmo, do desespero e da pressa. É o que te mantém inteiro quando tudo tenta te fragmentar. Marco Aurélio escrevia: o poder de viver bem está em manter a alma serena, mesmo entre os ruídos. E é exatamente isso. O equilíbrio não é o fim da tempestade, é a tranquilidade durante ela. Quando você está em paz, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Você deixa de reagir e passa a responder, deixa de fugir e começa a enfrentar. E de forma quase mágica, o caos perde força, porque o caos só sobrevive em mentes desequilibradas. Então, toda vez que sentir que tudo está saindo do controle, pare, respire e lembre-se: o pó se levanta apenas por um tempo. Depois, o ar fica mais limpo do que antes. Escreva aqui nos comentários: eu escolho manter minha mente em equilíbrio. Porque quando você domina o próprio centro, nada lá fora tem poder de te tirar do eixo. E nesse estado de calma, você descobre que o equilíbrio não é o destino, é o caminho. É a força silenciosa que sustenta sua evolução, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. 8. Assuma o controle da sua história. Chega um momento em que você precisa parar de se explicar e começar a se definir. A vida não faz pausas para esperar quem ainda duvida. Ou você decide quem quer ser, ou continuará sendo o resultado das decisões de todo mundo, menos as suas. Enquanto você hesita, a vida anda, as circunstâncias te moldam, as opiniões te guiam e, sem perceber, você vive uma vida que nunca escolheu de verdade. Mas o poder de reescrever essa história sempre esteve nas suas mãos. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que quer ser e depois faça o necessário. Essa frase é mais do que um conselho, é um chamado à ação, um despertar. É o instante em que você entende que não é o que o mundo te fez, mas o que você decide fazer com o que o mundo fez com você. Você não é um rascunho do passado. Não é a soma dos erros, das críticas, nem das expectativas que colocaram sobre você. Você é um projeto em construção, moldado pela sua própria consciência. Você é o que decide se tornar a partir de agora. Você pode continuar duvidando, buscando aprovação, tentando agradar, vivendo à sombra da aceitação dos outros. Ou pode finalmente traçar uma linha e dizer: daqui para frente sou eu quem escolhe o tom da minha voz, o peso das minhas palavras e a postura com que caminho. A decisão de ser alguém melhor é o primeiro ato de liberdade. Decida quem você quer ser e a vida vai se reorganizar em torno disso. Porque quando a mente ganha direção, o universo entende o comando e passa a conspirar a seu favor. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem e o impossível começa a se mover. Não é mágica, é coerência interior. Quando você se alinha com a sua verdade, tudo o que não combina com ela simplesmente se desfaz. Escolha a força sobre o medo, escolha a disciplina sobre o desânimo, escolha a calma sobre o caos
E, acima de tudo, escolha ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém entende o seu caminho. Escolha ser o tipo de pessoa que o seu eu de amanhã teria orgulho de encontrar. Os estoicos chamavam isso de consistência moral, viver de acordo com os próprios princípios, mesmo quando ninguém está olhando. E essa é a base da verdadeira confiança, saber que, independentemente do cenário, você continua sendo você. Então pare de se adaptar a tudo o que aparece, abandone a necessidade de ser aceito por todos e tenha coragem de dizer não ao que te diminui. Na vida, ninguém te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo, a sua coragem, o seu respeito, a sua palavra e a sua fidelidade ao que acredita. O estoicismo ensina que a maior vitória é governar a si mesmo. E é isso que você faz quando decide quem quer ser. Você deixa de ser consequência e se torna causa, deixa de ser reflexo e se torna origem, deixa de reagir e passa a criar. Hoje, olhe para dentro e declare: hoje eu decido quem sou e ajo como quem já é. Porque no instante em que você assume essa decisão, a dúvida se cala, o passado perde o poder, o medo perde a voz e o futuro, finalmente, começa a te obedecer.